Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Eu venho aqui hoje para darmos continuidade ao nosso trabalho de análise gráfica no Move, né? Nós já fizemos a análise do gráfico velocidade-tempo, aceleração-tempo. Agora vamos fazer uma análise espaço-tempo, que é uma análise um pouquinho mais rebuscada, que envolve uma análise matemática um pouquinho mais sofisticada do que foi feito até então. Tá bom? Então vamos lá, para a gente poder analisar realmente como é que funciona isso aqui. Bom, a função horária, né? Horária porque mexe com o tempo do espaço, é dada por esta formatação aqui, essa modelagem, né? A posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial que multiplica o tempo, mais a metade da aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado, onde nós sabemos que esse valor S0, esse parâmetro da posição inicial, velocidade inicial e a aceleração são todos parâmetros constantes, não mudam, né? Posição inicial porque ele parte daquela posição, né? E a análise começa a partir dali. Da mesma forma, com essa velocidade inicial. E por se tratar de um move, a aceleração tem valor constante. Então, S inicial, S0, velocidade inicial, V0, e a aceleração tem valores constantes. Ou seja, eu tenho a minha posição final variando em função do valor do tempo. Tá? Com essa função, eu consigo saber a posição onde o móvel vai realmente se encontrar a qualquer instante analisado. Ok? Isso aqui dá para ver por esse perfil aqui, que é uma função do segundo grau. Como aqui. Fiz uma análise matemática aqui. Eu tenho uma função do segundo grau completa aqui, y ax2 mais bx mais c. Eu sei que na matemática usa-se, né, esse coeficiente A, o coeficiente B e o C com letra minúscula. Eu botei de propósito com letra maiúscula para não confundir com o A da aceleração. Então, como eu botei aqui maiúsculo, eu mantive o mesmo padrão para as outras letras dos outros coeficientes, apenas para não confundir. Eu sei que na matemática é minúsculo, mas aqui vamos usar maiúsculo para não confundir, apenas isso. A proposta é essa. Tá? Dá para ver que tem uma certa analogia, né? Tem uma certa similaridade dessa função aqui com essa aqui. Né? Na verdade, eu peguei aqui e fiz essa tal analogia. Vamos botar aqui uma com a outra para a gente poder analisar e ver o que realmente está acontecendo. Então vamos lá. Dá para ver nitidamente que quem está fazendo o papel do y no contexto da função do segundo grau no aspecto físico é o s. Então eu posso dizer, na verdade, que esse s aqui faz as vezes, digamos assim, do y, não é verdade? Agora vamos ver quem está fazendo o papel do x na função na análise física. Não seria a grandeza tempo? Se você comparar aqui, você vê que o x está ao quadrado, o tempo está ao quadrado. X elevado a 1, t elevado a 1. E é uma variável, assim como o y. Então, posso falar que o tempo faz o papel, faz as vezes do x. Tá? Agora, por analogia, vamos comparar aqui. Quem é o coeficiente do x ao quadrado? Nesse a aqui? Então, olha aqui, ó. Olha esse a aqui, eu vou destacar, fazer um quadriláterozinho aqui, ó. Tá? Quem seria o análogo nesse contexto? Não é isso aqui, ó? Não é o coeficiente do termo do segundo grau? Olha aqui, ó. Então, posso falar que o meu coeficiente A seria 1/2 da aceleração. Então, olha aqui, ó. Eu posso falar que 1/2 da aceleração seria o coeficiente A, que é o coeficiente do termo do segundo grau. Ok? Da mesma forma, olha aqui, ó. Quem seria, fazendo uma bolinha aqui, quem seria o meu coeficiente B, por analogia com a minha função da física? Olha aqui, ó. Não seria isso aqui, ó? Então, posso falar, na verdade, que o meu V inicial seria o equivalente na matemática ao coeficiente B, coeficiente esse do termo x elevado a 1. Aqui é t elevado a 1. E, finalizando, dá para ver que o termo C, que é o termo que não depende da variável, vamos dizer assim, seria o S0, que é o termo aqui que não depende, no caso da variável t. Então, posso falar que o S inicial seria o meu C. Então, eu consigo fazer uma analogia para fazer uma análise matemática em cima desse contexto físico. Então, a posição seria fazer as vezes do meu y, seria minha ordenada. O tempo seria a minha abscissa, vamos dizer assim. Tá? O meu coeficiente A
coeficiente do termo do segundo grau seria 1/2 da aceleração, o B, V0 e o C, o S0. Até aí, tudo bem? Bem, agora eu trouxe aqui para esse quadro a minha análise comparativa da situação da modelagem matemática, modelagem física. As duas funções estão aqui, tá? E eu fiz esse perfil de gráfico. A matemática nos fala, quando a função é do segundo grau, o perfil desse gráfico é de uma parábola, tá? Vamos supor que todos vocês sabem já isso. Então, o perfil é uma parábola. Vamos lá, que esse ponto aqui, que seria o ponto onde o gráfico corta o eixo das ordenadas, que no caso para mim agora, a minha ordenada é a posição, no contexto físico, seria a posição que esse móvel que está sendo analisado aqui nesse gráfico, ele se encontra no instante zero. Então é a posição S0, né? Então aqui seria a posição no instante zero. Matematicamente seria o coeficiente linear, isso aqui, né? Que seria o meu C. Tá? Então, até aí tudo bem. No contexto aqui ainda, analisando, eu tenho que essa parábola está com uma concavidade para cima, não é verdade? A gente sabe na matemática, quando esse coeficiente aqui, que é o coeficiente do termo do segundo grau, da variável do segundo grau, ele é positivo, a concavidade é para cima. Se é negativo, é para baixo. Como aqui eu estou botando para cima é porque a aceleração é positiva. Se a aceleração é positiva, 1/2 de A é positivo, quer dizer que a aceleração, que o coeficiente A maiúsculo é positivo. Então aqui seria quando a minha aceleração ela é positiva, a concavidade vai ser para cima. E esses dois instantes aqui, ó, T1 e T2, são, na verdade, os instantes, o momento, esse e esse, em que esse móvel passaria pela origem dos espaços. É quando o S vale zero. Então ele passa aqui nessa configuração que eu coloquei, no instante T1 ele passa pela origem e de novo passa pela origem no instante T2. Como é que ele pode passar pela origem duas vezes? Já vou explicar essa análise desse ponto aqui, que seria o vértice da parábola, daqui a pouquinho. Tá? Fazendo uma comparação de forma contrária, quando a minha aceleração ela é negativa, eu vou ter que o meu coeficiente A será negativo, então a concavidade é para baixo. E aqui continua a mesma coisa. Aqui seria a posição inicial desse móvel, que no instante zero ele se encontra aqui. Então aqui seria a análise inicial para entender e compreender o comportamento da parábola referente a essa modelagem do espaço-tempo no MOVE. Tudo bem até aí? Vamos fazer agora aqui uma análise um pouco mais aprofundada, não só no aspecto matemático, mas também físico. Isso aqui, a gente sabe, esse ponto aqui pertencente a essa parábola, nós chamamos de vértice da parábola. Né? Através desse vértice, matematicamente falando, nós sabemos que tem um eixo aqui, que existe uma simetria dessa parábola, como se ela ficasse, se eu pegasse e traçasse mesmo esse eixo aqui perpendicular ao eixo do tempo, a gente veria que a parábola fica espelhada, mas, enfim, o fato é, nesse contexto aqui, dessa análise aqui, eu vou focar um pouco nesse ponto aqui. Vamos ver o seguinte, no instante t igual a zero, aqui sendo t igual a zero, ele está na posição S0, ou seja, aqui o S0 é negativo, né? Está abaixo do eixo do tempo, então na parte do semi-eixo negativo da posição. Então ele partiu da parte negativa, vamos dizer assim, tá? Dá para ver nitidamente que o comportamento feito, ele está tentando ir para a parte positiva, está no movimento progressivo. Tá? Então, o que acontece aqui? No instante T1, ele está passando pela origem. Ele estava numa posição além da origem. Se eu fizesse uma análise do eixo aqui, por exemplo, para cá é positivo, para cá, logicamente, é negativo. Se eu colocar a minha origem aqui, esse cara está aqui mais ou menos. Tá? O S0 está assim. S0 aqui nesse caso é negativo. Tá? Depois de um intervalo de tempo de T1 segundos, do 0 até o T1 segundo, minuto, enfim, T1, unidade de tempo, ele vai estar aqui. Então ele está no movimento progressivo, está indo para a parte positiva. Então o perfil do gráfico mostra isso. Tá? Bom, então ele passou pela origem no instante T1 e continuou a ir. Nesse ponto aqui, que tem por tempo e posição, tempo que eu botei INV, e aqui SINV. O que seria esse INV? Eu estou colocando isso como uma sigla para uma abreviação de inversão. Por que inversão? Porque até aqui
a gente vê que nesse instante aqui, o comportamento desse móvel é dele ter um movimento progressivo, ele está indo para a parte positiva. Quando chega aqui nesse instante, quando ele chega nesse ponto da posição, que eu chamei de posição de inversão também, ele para de ir e começa o quê? A voltar. O perfil dele muda. Vamos usar bom senso? Se ele está indo num sentido, e ele para de ir no sentido, começa a ir no outro sentido, eu usei a palavra para. Para. Ele parou. Ele o quê? Zerou a velocidade. Então, com certeza, a velocidade aqui, nesse ponto aqui, a velocidade dele, nesse tempo de inversão, vale zero. Ele zerou a velocidade dele aqui. Ele zera a velocidade porque ele para de ir e começa a voltar. Ele deixa de ser um movimento progressivo, passa a ser um movimento retrógrado. Tá? Isso vai ao encontro do que a gente já viu, porque se o movimento é progressivo, nesse de zero até esse tempo de inversão, instante de inversão, ele tem velocidades positivas, mas a parábola é para baixo, então minha aceleração é negativa. Então, na verdade, uma coisa vai confirmar a outra. Eu tenho uma velocidade positiva nesse intervalo de tempo, mas o meu A é negativo. Então, o movimento é retardado. Então, ele vai ter que parar em algum momento. Tá? Como se fosse isso aqui. Ó. Joguei para cima, o meu giz vai subir, 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 para e o quê? Inverte sentido e começa a descer. Então, na verdade, tá? Nesse contexto, eu vou ter sempre que nesse instante do vértice, né, que seria o vértice da parábola, acontece uma inversão de movimento, a velocidade vai ser zero. Então aqui seria a posição da inversão do sentido do movimento e aqui o tempo. Na verdade, matematicamente falando, o vértice da parábola aqui seria o valor que torna máximo o mínimo, né, a minha função, vamos dizer assim, pelo vértice, e aqui o valor máximo mínimo. No contexto físico, aqui seria um instante onde acontece a inversão do movimento e aqui a posição onde ocorre essa inversão de movimento, já que ele zera a velocidade nesse instante. Tudo bem até aí? Antes de fechar essa análise gráfica do espaço-tempo no Movie, só uma colocação que é bem interessante, que muitas vezes algumas questões podem aparecer assim, quando ele informa para você a posição inicial dado gráfico, a posição onde acontece a inversão e o instante acontece a inversão e pede para você montar, por exemplo, a função horária, né, da posição para esse perfil de movimento. Tá? Uma solução bem interessante seria isso aqui. Ó. A gente sabe que velocidade média, de uma forma geral, é espaço por tempo. Se eu pego uma análise entre o instante t0 e o t da inversão, eu vou falar que espaço por tempo é a média aritmética das velocidades. Nós já vimos isso no Movie, que o Movie, além de fazer uma análise para você calcular a velocidade média tradicional, vale também a média aritmética naquele intervalo de tempo analisado. Isso aqui vale. Só que eu sei que isso aqui, na verdade, isso aqui vale zero. Então, de repente, você pode conseguir, de uma forma muito rápida e eficaz, vamos dizer assim, descobrir direto já o V0 do movimento daquele perfil, daquele móvel ali, em função do gráfico que é dado. Você tem, como eu falei, a posição da inversão, a posição inicial. Então, você sabe qual é o ΔS. O intervalo de tempo. Se ele te deu isso aqui, do instante zero a esse tempo, você tem o tempo que ocorreu até a inversão. Você acha a velocidade. Isso aqui pode ser extremamente útil para algumas questões, você agilizar o seu processo de confecção da solução da questão. Tudo bem até aí? Bem, agora para finalizar essa aula de hoje, vou fazer uma análise entre espaço e velocidade. A gente está no Movie, gráficos no Movie, eu estou analisando espaço e velocidade. Eu não estou colocando aqui uma análise horária, né? Não estou fazendo uma análise com o tempo. Eu estou colocando aqui, na verdade, uma comparação de espaço com velocidade. Então, não tem como não vir à cabeça a equação de Torricelli, que é a única equação, a única modelagem no Movie que você, na verdade, não usa a grandeza tempo. Torricelli, ok? Então, eu sei que velocidade final ao quadrado é igual a V inicial também ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o ΔS. Repara que eu já deixei aqui marcado a velocidade e a aceleração em destaque. Por que isso? Porque são parâmetros que são constantes. Né? Aquele móvel parte com aquela velocidade inicial e, por se tratar de um Movie, a aceleração é constante. Então, tem a velocidade variando com o espaço percorrido, no caso. Tá? Quero fazer espaço com velocidade. Então, vamos fazer uma parte mais algébrica aqui. Vou passar esse V0 para o mesmo lado da velocidade final. Está aqui. Tá? Pegar esse 2A, passar dividindo. Pode ser isso aqui. Esse ΔS não é S menos S0? Então, repetir esse primeiro membro aqui como estava e S menos S0.
Passei para cá e inverti. Olha só. O que eu fiz? Eu botei, na verdade, essa situação aqui onde eu tenho o meu V elevado ao quadrado separado desse 1 sobre 2A. Por quê? Porque esse V aqui é a minha variável. Já que V0, A, e no caso aqui o S0 também, que sabe que são valores constantes, eu tenho que S está variando com velocidade ao quadrado. Comparando com a matemática, como a gente já fez antes no gráfico espaço-tempo, eu tenho um perfil desse tipo assim, uma modelagem desse tipo. Y igual a x2 mais c. Não tem o coeficiente b, que seria a parcela bx, porque o b aqui vale zero. Eu não tenho aqui o meu v elevado a 1. Não tem. Então o perfil é esse aqui. Fica uma situação de uma parábola um pouco mais simples de analisar. Tá? A gente sabe que se essa aceleração aqui, o meu a, for positivo, esse termo aqui todo fica positivo. Né? Então, com cavidade para cima. Se esse meu A é negativo, esse coeficiente aqui, 1 sobre 2A, fica negativo. Então, o A, azão, fica negativo com cavidade para baixo. Não é verdade? Então, vamos ver como é que seria esse perfil do gráfico agora lá no outro quadro. Tá? Aqui. Esse é o perfil quando a aceleração é positiva, consequentemente, ele coeficiente A maiúsculo é positivo, com cavidade para cima. Ok? E aqui, o perfil quando o A será negativo, consequentemente, eu vou ter esse coeficiente A maiúsculo sendo também negativo, com cavidade para baixo. E repare o seguinte, pelo perfil que nós temos do gráfico, né, que seria isso aqui matematicamente falando, a gente fazendo essa análise aqui, a gente sabe que esse vértice aqui está sempre nessa posição quando a minha velocidade vale zero. Tá? E o comportamento do gráfico é esse. Mas poderia, de repente, esse gráfico tangenciar aqui, passar pela origem? Sim, sim. Basta que naquela função que eu tenho, que eu coloquei anteriormente, olha aqui, deixa eu repetir isso aqui. S é igual a 1 sobre 2A vezes V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2A mais S0. Se esse termo aqui for zero, ele vai passar aqui pela minha origem desse par de eixo cartesiano, não é verdade? Então, isso aqui tem que ser zero. Então, essa soma aqui tem que ser zero. Há uma situação que poderia acontecer isso. Uma situação em particular seria partir, por exemplo, da origem dos espaços a partir do repouso. Isso aqui vai dar zero. É uma situação. Mas o fato tem que ter essa soma aqui tem que ser zero para que, na verdade, o gráfico passe aqui pela origem. É um perfil de gráfico que muitos livros nem abordam, não falam muito isso, mas algumas questões aparecem e isso pode confundir um pouco, então é melhor falar para poder embasar melhor e vamos fazer exercícios também sobre isso. Tá ok? Bem, hoje a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.